Normalmente, os processos judiciais sobre transfusões de sangue envolvem principalmente os filhos de menores de idade, que, embora muitos sejam considerados menores amadurecidos por terem convicções de suas crenças religiosas e saber fundamentá-las, não respondem ainda juridicamente por seus atos. No que se refere às crianças e adolescentes, a escolha do tipo de tratamento médico que o filho ou a filha receberá é um direito legítimo dos integrantes das características do direito familiar. Embora os filhos sejam o foco principal de atenção e proteção, o poder familiar deve ser exercido nos interesses da família, o que inclui pais e filhos. Certo é que crianças e adolescentes têm o direito de receber o tratamento médico. Também é certo que os pais devem buscar garantir o acesso do filho à saúde, estando atrelado a este o dever e o direito de escolha dos procedimentos médicos que serão realizados em seus filhos. O exercício desse direito ele faz parte do desenvolvimento da própria personalidade dos pais, uma manifestação da dignidade da pessoa humana, merecendo ser resguardada. Desde 79, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que o conceito legal de família repousa sobre a suposição de que os pais possuem o que o filho menor carece em maturidade, experiência, capacidade de julgamentos exigidos para fazer as suas decisões difíceis da vida, e não é simplesmente porque a decisão de um genitor sobre um assunto desses voltado à saúde envolve riscos que o poder de fazer essa decisão será automaticamente transferido dos pais para alguma agência ou autoridade estatal, como um juiz, por exemplo. No caso dos pais que são testemunhas de Jeová, não há que se falar em configuração de abandono e omissão, tendo em vista que trata-se apenas de um exercício da própria escolha do tratamento médico e não da recusa de tratamento médico para os filhos, não se enquadrando naquele dispositivo do artigo 98, inciso 2 do Estatuto da Criança e Adolescente. Pois decidir sobre um tratamento médico que evita a exposição aos riscos transfusionais, por óbvio, não implica colocar a criança em situação de risco. Até porque, como a gente comumente vê, existem várias alternativas às transfusões sanguíneas, consideradas cientificamente possíveis e até mais seguras em alguns casos. Nessas situações, não há uma colisão entre o direito fundamental à liberdade de crença do pai e o direito à vida do filho, já que os tratamentos que dispensam a utilização de hemocomponentes têm um aval científico, portanto, trata-se de uma escolha razoável. É importante a gente frisar que os menores de idade, assim como os maiores, são detentores também de direitos fundamentais, tais como autonomia, dignidade, pelo simples fato de serem pessoas. E, portanto, sua manifestação de vontade também deve ser levada em consideração. Hoje em dia a gente observa que as crianças, em certos aspectos, estão progressivamente mais maduras e independentes. E diante dessa nova realidade, tem a doutrina do menor amadurecido, que privilegia essa autonomia do menor, independentemente da sua idade. Essa teoria é uma exceção, na presunção de que menores de idade não são capazes de exercer de forma pessoal os direitos relacionados à sua personalidade, Mas a gente tem que buscar o conceito mundialmente pensado do menor amadurecido. Essa teoria do menor maduro também, tem a sua origem em 85 no Reino Unido, no caso ficou conhecido como Gillick versus West Norfolk, Nesse caso aí a gente chegou à decisão de que um adolescente de 16 anos podia consentir na prescrição de contraceptivos, exames e tratamentos, já que a mesma tinha entendimento e inteligência suficiente para saber o que ali estava envolvido. O que a gente pode depreender dessa teoria é que, ao se analisar aspectos cognitivos individuais de uma criança ou um adolescente, a gente pode entender que poderá fazer uso da sua autonomia e capacidade intelectiva, aceitando ou não um tratamento médico, independentemente da permissão de seus pais responsáveis. Lembrando que não se trata de uma generalização com base única e exclusiva da idade cronológica, mas em outros aspectos, com base em uma avaliação feita pelo médico ou outro profissional da área de saúde. Essa perda da autonomia dos pais pode ter grande impacto na unidade familiar, mas após considerar os argumentos, é evidente que no atual contexto social, os direitos das crianças também devem ser protegidos pela intervenção do Estado, quando as decisões dos pais ultrapassam o limite de tolerância da sociedade em relação à possibilidade de causar danos à criança. Isso é benéfico e ainda caro para os indivíduos. Embora práticas religiosas dos pais sejam consideradas secundárias em avaliações sobre os melhores interesses das crianças, no âmbito das cisões que a gente encontra dentro da sociedade, a gente vai buscar definir em decisões judiciais qual que é o melhor caminho. Igualmente é importante a gente conter as restrições autocráticas, livre de intervenções estatais.
Quando houver algum tipo de conflito dessa natureza, é importante que a gente busque diversos fatores que possam trazer um resultado melhor. Por exemplo, a experiência mostra que aquelas religiões que evitam o tratamento médico através de transfusão de sangue não são apenas testemunhas de Jeová, né? Essas religiões buscam uma intervenção mínima do Estado, só se justificando em casos em que a opinião médica considera unanimemente que não tratar resulta em danos irreparáveis, né? Ou até podem causar a morte do sujeito, tá? Então, valendo a pena a gente considerar as seguintes situações. Quando o prognóstico for bom, prevalece os melhores interesses, claro. Quando for um prognóstico ruim, prevalece a vontade dos pais. Quanto mais velha a criança e menor é a relação risco-benefício, mais deve ser levado em consideração o seu consentimento. E quando existirem conflitos entre as opções médicas e as decisões dos pais, devem ser ampliadas, a discussão deve ser ampliada envolvendo outros familiares, representantes da religião, outro representante escolhido pelos pais ou comitês de bioética clínica da instituição, quando houver. Persistir no conflito, em se tratando de opção parental que possa causar dano irrecuperável ou morte da criança, e não havendo risco iminente de morte, deve-se recorrer à decisão judicial sempre como última alternativa. É necessário ainda assegurar que a confidencialidade e a privacidade do contexto serão respeitadas, devendo registrar-se por todo momento no processo o prontuário do paciente. Ok? Um grande abraço e até os próximos encontros falando mais de direito constitucional.